Bom dia, mercado. Aqui é Thomas Franco e este é o Morning Call by Futuro Invest de hoje. A semana começa com uma herança pesada da sexta-feira, porque o Ibovespa fechou em queda de 0,77%, na faixa dos 169 mil pontos, perdendo a região psicológica dos 170 mil pontos e deixando uma leitura defensiva para a abertura de segunda-feira. Não foi uma realização pequena, nem um ajuste técnico isolado. O volume financeiro ficou perto de 26 bilhões e meio de reais, com venda concentrada em commodities, siderurgia, Vale 3, parte dos bancos e ativos domésticos sensíveis à curva de juros. O ponto central para o investidor hoje é que o Brasil voltou a negociar com prêmio de risco próprio. Lá fora, a correção veio forte em tecnologia, semicondutores, cripto e ações de crescimento. Mas aqui dentro, a pressão ganhou uma camada adicional, com fiscal, juros longos, dólar forte e saída de apetite por emergentes, então a abertura depende de três variáveis muito claras: o comportamento do dólar acima da região de R$ 5,15, a direção dos DIs longos e a reação de Vale 3 e Petri 4 aos preços externos de minério e petróleo. Nos Estados Unidos, a sexta foi dura. O S&P 500 caiu 2,64%, enquanto o Nasdaq recuou 4,18% em um movimento típico de desalavancagem de risco. O payroll, mais forte do que o esperado, reforçou a percepção de juros altos por mais tempo, puxou os rendimentos dos treasuries e reduziu o espaço para múltiplos esticados em tecnologia. Quando o investidor global revisa a trajetória do Federal Reserve, a primeira reação costuma ser cortar exposição nos ativos mais sensíveis à valuation. E isso acaba respingando em mercados emergentes, principalmente quando a moeda local já está pressionada. Na Ásia, o começo da segunda-feira veio com um sinal cauteloso e os futuros americanos indicavam queda leve, perto de 0,2% no S&P 500. Não é uma queda grande, mas depois do tombo da sexta, qualquer baixa adicional mantém o investidor na defensiva. Isso significa que a B3 pode abrir sem comprador agressivo, com o mercado esperando preço, esperando fluxo e testando se a região dos 169 mil pontos consegue segurar. Se o índice não recuperar rapidamente os 170 mil pontos, a leitura técnica continua frágil. Entre os destaques positivos da bolsa, CAB3 subiu 3,84%, MBJ3 avançou 3,82% e BF3 ganhou perto de 2,79%. Mas essas altas não mudam a fotografia geral, porque o peso do índice ficou do outro lado. Cesina 3 despencou 10,18%, Braskem 5 caiu perto de 6,89% e Vale 3 recuou 3,78%, pressionando diretamente o Ibovespa pelo peso na carteira. O movimento de sexta não parece uma rotação saudável de portfólio. Parece mais uma desalavancagem seletiva, com venda de nomes líquidos, busca de proteção no dólar e aumento de prêmio na curva. Quando isso acontece, o investidor precisa tomar cuidado com repiques rápidos logo na abertura, porque nem todo repique é reversão. Às vezes, é só ajuste de preço depois de uma pancada forte, sem fluxo real por trás. Então, a confirmação vai estar menos no primeiro candle e mais na combinação entre câmbio, juros, commodities e volume. No câmbio, o dólar comercial fechou em R$ 5,15, alta de 1,78%, praticamente na máxima do dia. Essa é uma mensagem importante, porque quando o dólar fecha forte, perto da máxima, ele deixa uma herança ruim para a próxima sessão. O câmbio vira termômetro de risco Brasil e também afeta a curva, a inflação esperada, o humor com empresas importadoras e o custo de proteção dos grandes investidores. Para exportadoras, a moeda mais alta pode até ajudar receita, mas para a bolsa como um todo, dólar subindo junto com juros longos costuma ser uma combinação indigesta. Nos juros, a abertura foi pesada.
O DI de janeiro de 2027 fechou em 14,43%, o janeiro de 2029 foi para 14,81% e o janeiro de 2036 ficou em 14,69%. A alta acima de 40 pontos base em parte da curva mostra que o mercado voltou a cobrar mais prêmio fiscal e monetário. E isso mexe no valuation de quase tudo, tá? Varejo, construção, tecnologia, saúde, educação e empresas alavancadas sofrem porque o custo de capital sobe, o valor presente dos fluxos futuros cai e o investidor exige retorno maior para carregar risco local. Nas commodities, o petróleo Brent fechou a sexta perto de $93 por barril, em queda de 2,04%, mas voltou a subir no começo da segunda-feira na Ásia, negociando na faixa de $95. A tensão geopolítica no Oriente Médio ajuda o petróleo e pode dar algum suporte tático para Petri 4, que vira possível amortecedor do índice. Mas esse suporte não resolve tudo, porque o minério de ferro ficou perto de $102 por tonelada. E a fraqueza de siderurgia continua pesando sobre Vale 3, CSNA 3, Gerdau 4 e Usiminas 5. A diferença hoje é que petróleo e minério podem puxar a bolsa em direções opostas. Se o Brent sustentar alta, Petri 4 pode ajudar. Mas se a China continuar fraca e o minério não reagir, materiais básicos podem voltar a vender. Esse cabo de guerra é decisivo para a abertura, porque os pesos de Vale 3 e Petri 4 são grandes o suficiente para definir o tom do Ibovespa nas primeiras horas. Por isso, o investidor deve olhar menos para a manchete isolada e mais para a soma dos preços em tela. No radar corporativo, a notícia mais sensível é Raizen 4, com o protocolo de recuperação extrajudicial para reestruturar cerca de 64 bilhões e 700 milhões de reais em dívidas. O plano prevê aporte de 3 bilhões e meio de reais pela Shell, além de potencial aporte adicional de 500 milhões de reais pela Água Santa. Aqui, o ponto não é só a ação Raizen 4, é o efeito de percepção sobre crédito corporativo, CESAM 3, spreads de dívida e confiança do mercado em empresas alavancadas. Quando a curva já está pressionada, qualquer história de dívida grande ganha impacto maior. Também entra no radar o novo rebaixamento de crédito do BRB pela S&P, ampliando o ruído em torno de bancos regionais, necessidade de capitalização e exposição ao caso Banco Master. Não é uma notícia que derruba a bolsa inteira sozinha, mas adiciona cautela ao setor financeiro. E bancos são importantes porque concentram giro, liquidez e leitura de risco sistêmico. Na sexta, BBAS3 apareceu entre os papéis mais negociados, o que reforça como o mercado está usando nomes líquidos para ajustar carteira rapidamente. Ainda no exterior, a negociação da Cargill para vender sua unidade de metais a Macquarie entra como notícia relevante para a leitura de médio prazo em minério e aço. Não muda o leilão de abertura por si só, mas ajuda a compor o cenário de trading global de commodities. E a possível venda multibilionária de ações da Meta reforçou a pressão em tecnologia, alimentando a leitura de que o investidor global está tirando o risco dos grandes nomes de crescimento depois do payroll forte. Na agenda, o Brasil abre o dia com o boletim Focus às 8h25 da manhã, olhando projeções para IPCA, Selic, PIB e câmbio. Esse dado ganha peso porque vem logo depois da piora do dólar e da abertura dos DIs. Na Europa, temos encomendas à indústria da Alemanha e confiança do investidor sem tics da zona do euro. Nos Estados Unidos, o índice de tendência de emprego sai às 11 horas, mas o dado mais importante do dia é a expectativa de inflação ao consumidor ao meio-dia. Depois de um payroll forte, qualquer sinal de inflação mais resistente pode reforçar o discurso hawkish do Federal Reserve. Para a semana, o grande evento segue sendo o CPI americano de quarta-feira.
Ele vai ajudar o mercado a calibrar se a alta dos treasuries foi exagero de curto prazo ou começo de uma reprecificação mais duradoura. Para emergentes, esse detalhe importa muito, porque juros americanos altos drenam liquidez, fortalecem o dólar e reduzem a disposição de estrangeiros para carregar risco Brasil. Então, mesmo que a bolsa tente respirar hoje, a semana ainda promete volatilidade elevada. A leitura tática para a abertura é de preservação de caixa e seletividade. Não parece momento de perseguir preço nos primeiros minutos sem confirmação de fluxo. O investidor deve observar se o Ibovespa defende a faixa dos 169 mil pontos e se consegue retomar os 170 mil pontos com volume. Se dólar, juros e commodities continuarem trabalhando contra o índice ao mesmo tempo, a preferência tende a ficar em posições defensivas, exportadoras, dolarizadas e empresas menos dependentes de crédito doméstico. Para risco direcional em B3, o sinal de compra só fica mais limpo quando o câmbio, curva e pesos do índice pararem de bater na mesma direção. Este foi o Morning Call da Futuro Invest, o seu guia diário no mercado financeiro. Até amanhã, pessoal!